Olá pessoal, meu nome é Brenda e eu vou compartilhar com vocês aqui a minha experiência na primeira fase do exame de ordem. Bom, minha experiência foi péssima, diga-se de passagem. Eu realizei a primeira fase 3 vezes, foi o 26º, o 27º, o 28º eu não consegui fazer e fui aprovada no 29º. Eu até tenho aqui as minhas 3 provas que eu guardei, né, pra poder, guardei de recordação para poder um dia compartilhar a minha péssima experiência com todos. Bom, na 26ª eu tive 34 acertos e 46 erros. Na 27ª eu regredi. Apesar de eu ter estudado mais, eu tive 32 acertos e 48 erros. E finalmente, na 29ª, eu tive 47 acertos e 33 erros. Foi a minha prova da aprovação. Bom, o que eu posso dizer inicialmente? Nas 2 primeiras que eu fiz, eu tinha conhecimento para passar. Porém, o meu estado mental estava, entre aspas, doente, né? Eu estava passando por alguns problemas pessoais e isso influenciou muito negativamente, porque eu tenho certeza que se assim não fosse, eu teria aprovado. Então, o que é a primeira experiência que eu tirei dessa prova? Tanto essa prova quanto para a vida, que o nosso estado mental é muito importante. E por mais que a gente queira atingir alguns objetivos na nossa vida, a nossa saúde mental deve estar tranquila, porque senão infelizmente vai afetar e muita gente não tem controle, como naquele momento eu não tive. Eu não soube medir, não soube separar e acabou me ocasionando as minhas reprovações. Acho que a reprovação é muito triste para todos, porque a gente fica muito chateado quando a gente vê que a gente estudou como eu estudei e a gente não consegue aprovar. Tem muita gente que fala, eu passei, mas eu não estudei. Eu, sinceramente, eu duvido, eu não acredito, né? Eu mesmo tenho uma dificuldade para aprender. Eu tenho que assistir videoaula, né, que é a minha forma de aprendizado, tanto que eu assisti, e eu tenho que fazer questões e eu tenho que ler a lei seca. O que eu fiz? Por que nessa última eu consegui aprovar? A primeira coisa que eu fiz foi resolver muitas questões. Eu não estou aqui fazendo propaganda para ninguém, tá? Só compartilhando mesmo, e por isso eu vou citar os cursinhos que eu fiz. Primeira coisa que eu fiz foi abrir uma conta lá na Que Concursos. É um site, chama Questões de Concurso, Que Concurso. E eu fiz várias questões, muitas. Eu acho que eu fiz mais de 1000 questões, muitas mesmo, né? E algumas eu fazia e depois eu refazia e errava. Era ali que eu estava descobrindo a minha deficiência e a minha dificuldade. Eu fiz também o cursinho, até desatualizado, que na época eu nem tinha dinheiro, do CERS, C-E-R-S. Os professores lá são muito bons e eu consegui aprender muito com eles. E eu fiz a revisão turbo do CEISC, que é do cursinho lá do professor Nidal, que também foi de suma importância para mim. Eles têm um projeto que 2 semanas antes de qualquer prova da ordem, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, eles fazem essa revisão turbo, né, focando bem ali nas matérias mais importantes, a fim de ajudar os alunos. Essa revisão turbo ela é gratuita e ela acontece no YouTube. Para você se inscrever, é só você entrar lá no site do CEISC que você consegue. Qual foi a minha estratégia? Eu tenho muita dificuldade em algumas matérias em específico,
como por exemplo empresarial e tributário. E eu fui fazer uma análise do edital. O que eu verifiquei? Que as questões que mais caem são ética, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, direito do trabalho, processual do trabalho e a Constituição Federal, a Constituição Federal de 1988. Ao todos dessas que eu citei, são 57 questões. Dessas 57 questões, eu poderia errar, no caso, 17, porque para aprovar 40 acertos, né? Então, eu foquei muito nessas matérias, eu estudei muito, fiz o cursinho delas em específico, eu li a lei seca e eu fiz muito exercício delas. E com isso, eu acho que foi o pulo do gato, foi aí que eu consegui realmente aprovar. As outras matérias que eu não tinha nem noção, que eu sabia que eu não ia conseguir aprender, eu tive muita dificuldade, tanto na época de faculdade e posteriormente eu tenho que me esforçar muito para poder conseguir, aqui na área da advocacia, conseguir sobressair nisso, é o meu ponto de dificuldade. Eu não estudei nada. Empresarial e tributário eu não li nem lei, eu deixei pra lá. Foram 10 questões assim que eu não fiz nada. Acho que eu devo ter acertado 1 ou 2 no máximo. Tem umas outras matérias que é mais tranquilo, que você não precisa estudar, porque é uma coisa meio óbvia. Por exemplo, Código de Direito do Consumidor, nunca cai, é uma questão muito difícil. Filosofia você dá uma chutada, porque filosofia também eu vou te falar, viu? Misericórdia. Direitos humanos também, né, que é uma mais tranquila. Direito internacional nem mexe, misericórdia. Direito internacional não dá. Ambiental, né, que é mais tranquilo também. Aí nessas restantes aí, as 23 questões restantes que eu não vi, você consegue acertar umas 5, né? Então foi esse o meu método que eu utilizei. E um mês antes da prova, eu refiz as 3 últimas provas. E fiz foi uma coisa bem caseira mesmo, olha, tá até aqui. Eu fiz uma análise de progressão e regressão, né, dessas 3 últimas para me verificar. Entre essas que eu estava estudando, qual matéria que eu progredi e qual matéria que eu regredi. E as matérias que eu regredi, eu foquei mais nelas nos últimos dias, porque o meu método de não estudar todas as disciplinas era um pouco arriscado, né? Então eu tinha que realmente ir muito segura de si, bem focada para conseguir de fato a aprovação. Bom, após realizar isso aí, eu fiz mais questões. Ética, eu li todo o código de ética, né? E disciplina e o regulamento umas 10 vezes, eu acho. Para conseguir acertar todas as questões, porque realmente são 8 questões que você precisa acertar todas. A prova, ela segue uma lógica. Geralmente vai ética, filosofia, Constituição, direitos humanos, internacional, tributário, administrativo, ambiental. E as que eu tinha mais facilidade estava lá por último, que era civil, processo civil, penal, processo penal, direito do trabalho, processo de trabalho. O que eu fiz? As primeiras que eu respondi foi ética, né? Você tem que responder ética primeiro, não tem jeito. E depois eu voltei, eu fui lá para a última e fiz as que eu tinha mais facilidade, porque 80 questões é muito extenso, é uma prova que te cansa muito. Então, você fazendo dessa forma é outro método, né? De ir para as questões que você tem mais facilidade, que você tá ali raciocinando mais tranquilo no início da prova, porque quando vai chegando no final você já não tá aguentando mais. Tanto que a minha prova da aprovação, eu achei que foi a prova mais difícil de todos os tempos. Eu vou ser sincera, eu não saí segura de mim. Quando eu saí, eu pensei que eu não tinha provado, porque estava muito difícil. Quando eu cheguei na questão 50, eu queria desistir, eu já não estava aguentando mais, meu corpo não estava aguentando, minha cabeça não estava aguentando mais. Mas aí eu dei uma respirada, fui no banheiro, dei uma tranquilizada, lavei o rosto e voltei e finalizei a prova. Assim, mas eu gastei todo o tempo que eles disponibilizaram e deu certo, graças a Deus. Então você tem que ficar
na prova você tem que ficar muito tranquilo, você tem que ficar muito forte, muito seguro de si. Eu assisti muito vídeo motivacional na última semana, porque parece que chega na última semana você tá assim tão perdido que parece que você não estudou nada, que você não lembra de nada, que você não sabe nada, mas na verdade você sabe, tá bem ali guardadinho no seu cérebro, você está um pouco desesperado. E eu sou o tipo de pessoa que, se eu não estudar antes, na última semana eu não consigo aprender nada, eu não consigo dormir direito, né? Creio que deve ser ansiedade e isso acaba influenciando negativamente. Isso é ruim, né? Conheço algumas pessoas que infelizmente não conseguem aprovar pela ansiedade. E eu tenho muito esse problema, então a gente tem que controlar bastante, tomar umas coisas mais natural. E aquela questão que eu falei, que é o estado mental, né? Quando tá chegando próximo à prova, ali no último mês, você tem que literalmente correr de todos os problemas, você tem que correr de qualquer discussão pra isso não afetar, porque a gente pensa que não afeta, mas afeta, né? Você tem que entrar numa bolha e ficar lá e até o dia da prova e só depois você sai. Antes disso, você corta qualquer tipo de problema. Rede social, que também influencia muito negativamente. Na minha primeira fase, faltando um mês, eu desativei todas as minhas redes sociais, não tinha nada, nem WhatsApp, que inicialmente foi horrível, mas depois eu vi que foi o melhor. Na segunda fase eu também fiz isso, eu desativei, porque a gente tem que tentar eliminar tudo aquilo que tira o nosso foco. Tudo que tira o nosso foco tem que ser eliminado, porque senão a gente não consegue. Então é isso, pessoal, foi essa minha experiência que eu tive na primeira fase, não foi uma experiência muito boa, né? Nas duas primeiras eu fiquei muito triste, muito chateada, mas a gente não pode perder a nossa fé, a gente tem que crer em algo maior, né? Cada um com a sua fé, cada um que acredita, católico, evangélico, budista, mas o importante é você se apegar a um ser maior, porque se você não se revestir de muita oração, de muita positividade, de muita tranquilidade, você não consegue. Muito dessa prova é o estado mental, como eu disse anteriormente, eu aprendi isso e é uma coisa que eu vou levar para a vida. Então, é claro que cada um tem o seu método específico de estudo, né? A gente desenvolve, mas como que você descobre o seu método específico de estudo? Estudando, né? Você vai estudar e vai ali ver qual que é a melhor forma de aprendizado para você, tá? Não tem outra forma, não tem vídeo que ensina, é estudando mesmo. Foi assim que eu aprendi e eu espero que o vídeo tenha ajudado de alguma forma, né? E a você, contando que a minha experiência foi horrível, mas que eu não desisti. A gente não deve desistir de nada que a gente quer. Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela, que diz assim, que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Mas quando você decide qual é o seu sonho, você tem que torná-lo como um objetivo de vida. Só o sonho não é suficiente. Torne essa aprovação como seu objetivo e você vai conseguir, tá? Qualquer dúvida pode ir aí abaixo nos comentários, que o que eu puder fazer para ajudar eu vou fazer, tá bom? Grande abraço.